Pessoal do nono ano, tudo bem com vocês, minha gente? Vamos mais uma aula de artes nossa, né? E mais uma vez na nossa caminhada, na nossa luta, rumo à superação e à vitória, né? Porque nós vamos ter a vitória diante dessa situação que nós estamos passando. Vejam, nós hoje vamos peguem o livro de arte de vocês. Nossa aula hoje vai ser baseada no assunto da página 58, que é Esker, o mago da ilusão de ótica. Então continuamos nosso assunto sobre ótica, né? Ilusão de ótica e op art, né? Que é a arte óptica. E hoje vamos falar um pouco sobre a vida e a obra de Maurits Esker, né? Que é um artista da op art, da arte óptica, né? Então, vamos lá. Então, na página 60 nós temos o seguinte: a ilusão, por outro, é a ótica. Já vimos em representações artísticas que parecem se mexer e provocar certas ilusões de ótica. Nós vimos isso nas páginas anteriores, né? Observamos com o estudo da op art que, com o uso de formas geométricas e planas, organizadas matematicamente, artistas criam imagens que desafiam nosso cérebro. Muito bem, esses jogos de ilusão visual estão na obra de Maurits Corneli Eskes, artista guiado pela matemática e por sua imaginação. Esker é famoso por suas gravuras que representam situações desnorteadoras. O que quer dizer isso? Situações confusas, né? Ao observarmos atentamente seus trabalhos minuciosamente desenhados, percebemos que ele consegue criar situações que nunca poderiam existir na realidade, utilizando truques de perspectiva e ilusão de ótica. Nesta obra, que é a obra da página de baixo, 60, Day and Night, o tabuleiro de xadrez plano passa de uma plantação na parte de baixo para dois bandos de gansos na parte superior. Observe atentamente e leia a citação do artista sobre a obra na página 61. Então veja, não sei se vocês perceberam, mas na página 60, que a gente tem aqui a obra de Maurits Esker, que é dia e noite, né? Day and Night, vocês podem ver que é um xadrez, né? É um tabuleiro de xadrez. Ele pegou um tabuleiro de xadrez e fez uma arte em cima desse tabuleiro de xadrez. Vejam que os gansos brancos representam as peças brancas do xadrez. Os gansos pretos representam as peças pretas do xadrez. Vejam que tem uma torre, vocês podem ver que tem uma torrezinha, né? Uma torre de vento. Tem uma cidade que representa representa o rei e a rainha, né? Então vejam como é interessante, né? Vejam que ele usou o tabuleiro de xadrez como referência e fez uma obra de arte totalmente nova, né? E causa uma ilusão de ótica. A gente, se olhar bem, a gente não percebe que é um tabuleiro de xadrez, né? Então vejam que essa obra de Maurits Corneli Esker, que é Day and Night, ela é uma obra que ela é desnorteadora, né? O que quer dizer isso? Ela quer nos confundir, né? Vamos para a página 61. Maurits Corneli Esker. Maurits Corneli Esker nasceu na Holanda em 1898 e lá faleceu em 1972. Dedicou toda a sua vida às artes gráficas e tem sua obra reconhecida mundialmente. Em 1919, ingressou na Escola de Belas Artes de Harlem para estudar arquitetura. Foi lá que conheceu o professor de arte gráficas, Jesurun de Mesquita, que muito o influenciou. Então, entre os anos de 1922 e 1935, Esker viveu na Itália e desenvolveu suas primeiras gravuras em madeira. Quer dizer, veja, o artista e professor Jesurun Mesquita, ele era um artista da op art, né? Ele também, você veja, a Europa, ela foi precursora, né? Os artistas europeus foram precursores, foram os iniciadores da op art, da arte gráfica, né? Então, haviam os mestres que começavam, né, com a op art, iniciavam o trabalho, desenvolviam os conceitos, e os discípulos que davam procedimento, né,
a criação de novas obras. Além da gravura, o artista Cornelis Esker estudou geometria e, inspirado pelos antigos palácios europeus de origem árabe, estudou os mosaicos. Ele usava muito mosaico, né? Vejam que na obra Day and Night, né, que toma como referência, né, ele usa como modelo um tabuleiro de xadrez, mosaico, né? É todo quadradinho, né? Então ele usa esse tipo de referência, de exemplo para a obra dele. Esse foi o ponto de partida para os seus trabalhos mais impressionantes e famosos, que consistiam no preenchimento regular do plano. Então quer dizer, o preenchimento completo, né, da tela, né? Normalmente utilizando imagens geométricas e não figurativas. Além disso, utilizou a perspectiva e os princípios matemáticos para representar construções impossíveis. A matemática foi para esse artista o instrumento que permitiu dar visibilidade às suas ideias e realizar trabalhos nos quais vemos esse conhecimento, aliado à sensibilidade e à precisão técnica. Quer dizer, Maurits Esk, ele usava o quê? Cálculos geométricos para elaborar suas obras de arte. Veja, né? Isso foi algo inovador. Até então não havia esse interesse, né, em você ter minuciosamente, né, os detalhes da obra calculados, né? Então Maurits Esk, ele inova, né, nesse conceito, nesse sentido. Veja o que ele diz no campo laranja sobre a obra Day and Night, né? Campos cinzentos retangulares evoluem para cima em silhuetas de aves brancas e pretas. Como duas formações de sentido contrário, voam as pretas para a esquerda e as brancas para a direita. No lado esquerdo, fundem-se as brancas umas às outras e formam o céu e as paisagens do dia. Do lado direito, unem-se as pretas da noite. A paisagem do dia e da noite são imagens refletidas umas das outras, ligadas por campos cinzentos, dos quais, de novo, evoluem aves. Então veja o que ele faz. Ele está dizendo, né, que os quadradinhos estão subindo. À medida que os quadradinhos vão subindo, eles vão se transformando em pássaros. Os pássaros brancos vão evoluindo e vão avançando em direção à parte escura, né, a parte que está de noite. E os pássaros que vão evoluindo da cor preta vão avançando e vão subindo para o lado que está de dia. É como se os pássaros negros representassem cisnes negros, né? Os pássaros brancos representassem cisnes brancos. Veja que um lado está de dia e o outro lado está de noite. O que mais podemos falar sobre Maurits Cornelis Esker? Veja o que ele disse. Apesar de não possuir qualquer conhecimento ou treino nas ciências exatas, muitas vezes sinto que tenho mais em comum com os matemáticos do que com os meus colegas artistas. Quer dizer, era um artista que usava praticamente, né, a matemática para fazer as suas obras de arte, né? Veja na página 62, nós temos o seguinte, os mosaicos de Esker. Esker e suas viagens pela Europa, principalmente pela Península Ibérica, que fica Portugal e Espanha, conheceu a arte árabe dos mosaicos formados por figuras geométricas, misturadas que se encaixam perfeitamente sem deixar espaço entre elas. Objeto de estudo dos matemáticos. Esker apreciava o efeito rítmico dessa repetição, mas em vez de usar os motivos puramente decorativos dos mosaicos, mouros, repetições de figuras geométricas, ele começou a usar pássaros, peixes, répteis e plantas. Veja que Maurits Esker, né, ele faz mosaicos com formas de animais. Vejam, aqui são pássaros negros, pássaros brancos, e aqui são borboletas, né, borboletas de várias cores. E assim ele cria, né, uma ilusão de ótica, uma ilusão visual, e nos confunde, né, com a sua obra. Veja, só para a gente terminar a aula da gente de hoje, que tem escrito o seguinte. Reflexão. Refletir um objeto significa produzir sua imagem no espelho,
Operação em que um ponto se transforma no seu simétrico em relação a outro ponto ou a uma linha. Quer dizer, há uma assimetria, né? Veja que há um ordenamento, né? Há todo um alinhamento das figuras da obra de Esker, né? Todas estão alinhadas, todos estão certinhos, há uma ordem, uma sequência, né? E houve um cálculo, né? Foi realizado um cálculo para isso. E para encerrar, a gente vê o seguinte: nesses trabalhos, o artista utilizou regras matemáticas de divisão regular do plano em figuras geométricas. As figuras giram, fazem movimentos de rotação, translação e reflexão, e se repetem simultaneamente. Quer dizer, a obra de Esker, Maurits Esker, preencheu todo o quadrado, toda a tela, usou um cálculo matemático para alinhar as formas e usou de simetria, que é a harmonia na obra. Pessoal, espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco do conteúdo que eu transmiti para vocês hoje. Nossa aula hoje foi sobre Maurits Esker, né? E a gente viu como ele usa os cálculos matemáticos, a simetria e o preenchimento da tela para harmonizar os seus desenhos e as suas obras. Espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco do conteúdo que eu transmiti para vocês. Façam as perguntas, anotem que eu tiro as dúvidas de vocês, tá certo, minha gente? Até mais, pessoal. Um abraço. Tchau, minha gente.